Hoje vamos falar sobre turismo, hospitalidade, empreendedorismo e sobre uma indústria que talvez seja uma das mais emocionais do mundo: a indústria das viagens. Nosso convidado ajudou a transformar a forma como o brasileiro viaja e construiu algumas das empresas mais relevantes da história do turismo nacional. Mais do que negócios, ele participou da construção do imaginário de viagem de milhões de brasileiros, conectando pessoas a destinos, experiências e sonhos. Recebemos hoje um amigo querido, Guilherme Paulos, fundador da CVC, da Webjet, da GJP Hotéis, hoje conhecido como Wish Hotéis, idealizador de projetos icônicos da hotelaria brasileira, como o St. Andrews. Seu Guilherme, é uma honra tê-lo senhor aqui conosco hoje. Obrigado pelo convite, Gabriela, muito obrigado por estar nessa casa maravilhosa. Obrigada, é um Né, prazer. o modernismo que chega, eu acho que o trabalho não só artesanal, mas, né, da palha é muito importante e é uma coisa natural do Brasil, né. Parabéns pelo desenvolvimento, tá, é uma riqueza, né, Uma riqueza da mão brilha os de olhos. obra. E obrigada, muito obrigada por estar presente conosco. A primeira pergunta que eu quero fazer para essa pessoa super especial que é o Guilherme, então uma honra tê-lo aqui realmente, nossa, é um prazer inenarrável. O senhor lembra da primeira vez que percebeu que viajar transformava as pessoas? Todo mundo tem um sonho, né, de viajar, né, e, eh, comecei com o turismo, embora seja oriundo da época da área eletrônica, da instalação, né, os computadores no Brasil, eu fui estagiário da IBM, né. Eu trabalhei com COBOL, Assembler, com programação normal. E fiz uma pesquisa para o governo do estado e, naquela época, tipo, com 18 anos, né, e, era uma pesquisa para o governo de instalação, de sistema de computação, computadores, né, nas autarquias do governo. É o governo Paulo Egídio Martins, né, bem antigo, né. Foi na década de 60 isso. Essa pesquisa foi na década de 60. Exatamente, de implantação. E, a gente, era um grupo de 6 pessoas, né, e eu fui privilegiado, porque eu acabei, ganhando, né, um espaço grande, porque é um projeto para ser entregue em 6 meses, eu consegui entregar em 180, quase 200 dias, né, 160 dias, aliás. E foi um sucesso, eu ganhei um bom dinheiro na época, em $6.000. Nossa, com É, 18 anos? Então estava bem, estava muito bem, dinheiro, estava bem. era muito dinheiro, né. Mas, deixei metade com os meus pais, né, praticamente fui filho único, né, porque, minha mãe teve o filho temporão que fui eu, né, Guilherme, né, e eu tenho uma irmã, né, com a diferença de 14 anos, né. Então, fui criado filho único, né. Minha irmã casou com 17, na época, Saiu muito cedo eles de casa. antecipou, tal, daí eu fiquei como filho único. E, né, e tinha um amigo meu que falava sempre para mim: "Ah, vamos para a Europa, vamos pa tem uns parentes na Itália e tal, pá-pá-pá". Eu falei para ele: "Olha, legal, vamos sim, né". Daí eu fui, nós conseguimos, né, comprar passagem aérea, e tal, o Europass, que era um passe de 21 dias na Europa, né, e lá fomos nós, né. Dormimos em albergue da juventude que tinha, eram boas acomodações, né. Mas foi uma experiência muito agradável com o turismo, daí foi meu primeiro contato mesmo com turista, né, conhecendo Portugal, a Espanha Primeira vez que a viajou para o Itália. exterior. Foi a primeira vez que eu viajei para o exterior. Então aquilo foi uma aventura, né, de dormimos na casa dos tios dele lá na Itália, ficamos uma semana lá, muito boa. Encontramos um grupo de brasileiros, acabamos indo para Londres, né. Naquela época, o mundo vivia entre mísseis, Estados Unidos e Rússia, quase como hoje, né. A gente vive aí, se não são os drones salvar, né, boa parte, mas, né, assim mesmo a gente vive entre mísseis. Mas naquela época também é Rússia e Estados Unidos, né. E o medo que a gente tinha, jovem, não tinha uma perspectiva muito grande, né. Então, muitos, portugueses foram para Londres para estudar, os espanhóis foram para lá. Então a cultura londrina era muito boa. E a juventude também, né, a época do rock and roll, né, as meninas de mini saia. Quando era isso então? Era, É, Guilherme? é. Que ano que era? 68, 69. Então era uma época muito bacana.
E, daí você volta a cabeça bem mudada, diferente, né. E daí eu voltei, comecei a procurar emprego, né, eu fui trabalhar na Chrysler como computação, né, mas não me dei muito bem, porque os americanos eram muito exigentes, né. Cabelo comprido, naquela época eu tinha, barba, tem ainda um pouco, né, Eles são muito mas exigentes ele pra mais ou imagem. menos no ombro, nunca muito né, era uma menina, né, tu não fala: "Não, não pode estar". Cabelo comprido, a roupa também, calça jeans, né, hoje é normal, né, naquela época nem tanto. Mas foi assim que praticamente começou minha vida né, como turista, né. E daí eu vi um anúncio no jornal, na Casa Faro Turismo, falou assim: "Você que conhece a Europa, quer trabalhar ótima oportunidade de trabalhar em turismo". Aí comecei a trabalhar em Aquilo turismo, lhe na encantou. área de vendas, na Casa Faro. Essa foi a minha primeira fase, meu primeiro contato com o turismo trabalhando, né, lá na Casa Faro. Daí o doutor Mário começou a ter praticamente 1 ano e meio lá, ele gostava muito de mim, daí ele falava: "Guilherme, você vender tem um grupo da Sociedade Paulista de Medicina que vai pra Argentina de navio", eu nunca tinha andado de navio, né, era um navio Olha. francês, Pasteur, um navio de 9.000 toneladas, hoje o navio tem 300.000 toneladas, né, mas era um navio delicioso, o vinho francês, a comida francesa, né. Era um navio pequeno, mas tinha um cinema, tinha um excelente Tem uma boa restaurante. estrutura já, É. né, de turismo. E o roteiro fazia Santos, Montevidéu e Buenos Aires. O comandante era português. Daí ele falou: "Guilherme, eu nunca viajei, tu imagina". Ele falou: "Não, o Amadeu é muito meu amigo", porque também ele era português, né, que era uma empresa de português, né. E ele falou: "Muito bem, ele vai te dar todas as dicas. O navio sai no domingo, você vai no sábado, já dorme no navio, assim você fica conhecendo o navio, tal". Daí conheci, que o cinema, tinha as cabines, etc, etc. E recebi o grupo, um grupo de 32 pessoas, e lá fomos nós para Buenos Aires. E nessa viagem tinha um deputado, né, eleito por Santo André, que estava indo com a esposa comemorar a viagem, né, a viagem. E ele gostou tanto da viagem que ele falou assim: "Pô, ô Paulo, lá em Santo André não tem nenhuma agência de turismo, você acha que é um bom negócio?" Eu falei: "Ah, eu estou trabalhando já há 1 ano e meio, né, acho sensacional, muito bom, né, Casa Faro tem isso, tem aquilo", eu contei tudo o que tinha a Casa Faro, que inclusive era câmbio, né, e era uma sociedade anônima, porque ele tinha o Banco Faro, em Santos, né, a casa de câmbio e a agência de turismo. Então completava tudo, né, então ali era o pacote era completo para você fazer uma viagem, né. Eles trabalhavam muito com operações de viagens, naquela época quem viajavam eram pessoas mais abastadas, mais ricas, né. Até o câmbio mesmo propiciava isso, né, a gente tinha que levar dinheiro em espécie, hoje em dia já é Hum. diferente, né. Então era e foi ali que eu comecei praticamente, né, com o turismo. E daí o deputado abriu a agência e me convidou para trabalhar com ele. Daí eu falei: "Olha, obrigado, mas eu estou muito bem empregado, é São Paulo, Santo André é muito longe", né. E uma coisa que a gente aprende na vida, né, depois, claro, com a experiência, a gente acaba ganhando, que o conselho é muito importante, né. Você se aconselhar com as pessoas. E eu fui falar com a minha mãe, claro, né, e mãe é mãe, falou: "Não, meu filho, Santo André, tal". Naquela época os políticos também não tinham uma boa fama, Aham. né. "Não, mas tal", mas ele era uma pessoa extraordinária. E meu pai falou: "Meu filho, você está com 18 para 19 anos, não posso fazer mais nada pela a vida, o mundo é seu, a vida é sua. Se eu falar que não, amanhã ou depois você fala: 'Ah, perdeu a oportunidade'", até vai pôr culpa no pai, né. E falou: "Não quero ser culpado". "Ah, mas a mãe falou que não era". "A mãe é mais conservadora, meu filho, tá certo ela". Mas daí tomei a decisão e fui, daí falei: "Mas antes de ir, eu vou falar com o meu patrão", que era o doutor Mário, que era meu patrão, né. Eu fui falar com o Mário, doutor Mário, falei: "Doutor Mário, preciso falar consigo". "Ah, não, pois não, o que que é? O que que houve? O problema?" Eu falei: "Não, não, não é problema nenhum, tal. Mas queria pedir um conselho para o senhor. Ah, da viagem para Argentina e não sei o quê, parará, parará". Com Ele falou: "Quanto tempo?" Eu falei: "Uns 3 meses, 4 meses". Ele falou: "Então, faz 3 meses, 4 meses que você não trabalha mais para mim". Eu falei: "Claro, venho todo dia aqui, faço meu serviço, atendo as passagens, blá-blá, blá-blá, tal". Falei: "Mas você não está mais com a tua cabeça aqui, você não fez conta, né". O deputado lá, o Cerquiares, "Ai, olha, doutor Mário, é verdade, né, mas, olha, o senhor me deixa uma porta aberta, vou lá, se não der certo eu volto". Falou: "Porta aberta, que é isso?".
Ele falou: "Eu não trabalho com fracassado, você vai lá e fracassa, vem aqui, boa sorte meu filho". Falei: "Tô desempregado, vou procurar emprego, né". Mas daí eu liguei para o deputado, né, sorte que tinha um orelhão, naquela época não tinha celular ainda, né, tinha um orelhão na frente ali da Avenida São Luís, a Avenida São Luís era um boulevard do turismo, lá tinha as grandes companhias aéreas, Air France, Lufthansa, Panamérica, tinha tudo, né, tinha até a loja da Gastern, que era maravilhosa, né. E, eu falei: "Bom", liguei para o deputado, ele falou: "Não, não, Guilherme, vem para cá, tal, não sei o quê". Falei: "Olha, segunda-feira eu posso ir". "Não, não, final de semana, o que você está fazendo? Vem para cá no final de semana, tá, a gente vai almoçar, tá, e a gente já dá uma volta aqui na cidade, escolhe um ponto para abrir a loja, agência, tal, pá-pá-pá, pá". E lá fui para Santo André em 1972, em junho, né, vai fazer 55 anos agora, né, na loja da CVC, que foi inaugurada lá em Santo André, né. Permanece a sede lá da companhia. É lá que permanece a sede? Aham, lá que permanece a sede. Santo André, viu só? Depois foi vendida, eu vendi para os norte-americanos, né. E agora eu Teve tô uma série de entendendo. histórias, né. Foi Agora eu tô entendendo por que o senhor sempre abriu a porta para mim quando eu lhe pedi um conselho, porque o senhor usou esses métodos também lá atrás. né. Então uma é claro que é a confiabilidade e você respeitar o tempo, né, das Sim, coisas, né. com certeza, o Então senhor graças falou a Deus deu muito certo. E a loja CVC, eu mantive o nome, porque eles ficou na época para abrir, aí abria lá de turismo, mas não deu certo por causa do tapete, e tinha uma agência já registrada no Rio de Janeiro, não podia. Daí eu falei: "Pô, mas", eu sempre gostei muito de sigla, né. Então eu falei: "Pô, doutor Cassio", foi, foi vereador, deputado, presidente da câmara, é presidente do MDB, do ABC, né, já tinha os movimentos metalúrgicos, mas ele era o presidente do MDB. E o vice dele era metalúrgico, né, não era o Lula, né, era um outro era um outro presidente lá de Santo André, Lula era São Bernardo. Mas daí eu falei: "Pô", como eu gostava muito de sigla, eu falei: "Pô, usar suas iniciais, né, por que não?", né. CVC, "Ah não, vamos pôr o G também que é de Guilherme, CGL", que era de Lici, esposa dele, eu falei: "Não, parece muito um negócio de junta comercial", falei: "O seu nome é representativo, né". Então quando a gente for visitar uma empresa, uma indústria que o ABC era fortíssimo, né, naquela época, né. Ele representava mais de 600.000 pessoas empregadas na indústria automobilística, né. Só a Volkswagen tinha 54.000 funcionários na década de 60. Era representativa. Exatamente. E foi lá que nós começamos a CVC, né. Seu Guilherme, a CVC então democratizou o turismo, a Webjet ampliou a acessibilidade aérea e a GJP entrou fortemente no território da hospitalidade da experiência. Qual dessas jornadas mais transformou a sua visão de negócio e de vida? Acho que é uma somatória, né, porque no segmento do turismo você tem o principal, que a gente fez um trabalho muito grande, levando o turismo diretamente da mesa do trabalhador, né, e principalmente ali pelas indústrias do ABC, né. E foi uma coincidência, porque a Mercedes-Benz pediu uma cotação de, tinha outras empresas de turismo que participou da concorrência, tinham pedido uma cotação para Santa Catarina, Blumenau, Joinville, eram as praias catarinenses, né. Que a gente chamava, mas Camboriú não existia, era pequenininha, né, era mais Floripa, Florianópolis que era o top do programa. E foi dali que eu aprendi, fazendo, acabei ganhando a concorrência e, atendendo esse grupo, eram 3 ônibus para o Vale do Itajaí. E foi dali que nós começamos a fazer um trabalho. Daí a Mercedes, através da própria Mercedes, existia uma associação dos clubes de funcionários. E todo clube, toda fábrica tinha um clube de funcionários de lazer mesmo. E também tinha negócio de alimentação, era um negócio assim maravilhoso. Era uma comuna, vai, vamos dizer assim. Você ti O salário ficava ali dentro da indústria. E até as viagens, nós começamos, eu falei: "Não dá para colocar na folha de pagamento também?". E nós começamos ali fazer dentro de viagens de um dia, finais de semana, feriados prolongados, férias coletivas, e a CVC foi crescendo. E ela foi crescendo de uma tal forma que também foi para as outras cidades do interior de São Paulo, Campinas, grandes cidades, né. Então, mas era própria de vocês ou já era no estilo franquia, alguma coisa assim, ou Não ainda tinha, não né, era? era própria nossa mesmo, né. Quando eu comecei a fazer as franquias, a gente já tinha mais de 30 lojas em São Paulo, né, no ABC e São Paulo. E depois hoje tem mais de 1.500 lojas, né.
É um Então, e hoje você acredita que, tenha mudado um pouco a percepção das pessoas sobre as viagens? Hoje elas viajam para conhecer lugares ou buscam algo mais emocional? uhum. Olha, viajar, é que eu sempre digo assim, né, o que que é? Você tirar antigamente você tirava fotografias, hoje tira para o celular, mas continua tirando, né. É ter fotos para mostrar e histórias para contar. Porque sempre tem uma história por detrás, né. Você vai para Roma, você vai aonde? Vaticano, vai no Coliseu, vai jogar na Fonte de Trevi a moedinha, ou pode Sim. viajar mais pela Itália. Você vai para Inglaterra, vai para Londres também, né, vai lá para a Escócia, né, vai visitar o Castelo Sant'Angelo na Escócia, original castelo. Mas você tem, viajar é muito, vai para Portugal, está muito em moda, a Espanha, o turismo mais jovem, Ibiza. Então você tem uma série o turismo é muito completo para todas as idades. É mais emocional. Também, também é emocional. Claro, você mexe com as suas emoções, né. Tem o turismo que vai visitar os familiares, né, tem o que é muito forte, o turismo religioso, você tem o turismo de lazer, né, que é fortíssimo. Então Acessibilidade também, né. acessibilidade, Com a é longevidade de agora, o da terceira idade está crescendo muito, né. muito, né, muito. Hoje a senhora, o senhor de 80 anos são não que seja jovens, mas eles estão dispostos, né, então Ainda viajam tem muito e energia e você saúde, né, para exatamente, se poder você viajar. viaja para o exterior, você encontra muito turista de idade, caminhando, andando, até no caminho de Santiago de Compostela tem. Então, o turismo foi feito para todos, né. Então eu sempre fiz, né, e até para citar um exemplo para vocês, né, do Joãozinho 30, né. Né. Fala de novo, fala de novo, Guilherme, Agora por que tá Né, favor. gravando. não, porque o Joãozinho fez um trabalho pra gente no Natal Luz, lá em Gramado, Aham. né. Porque antigamente era um desfile na rua, etc, etc. Aí nós introduzimos o Joãozinho, conversando com o Pecim, teve-se a ideia de trazer o Joãozinho. Falei: "Pô, eu fiz muito carnaval do Rio de Janeiro", eu falei: "Conheço bem o pessoal, tal, tal, tal". Falei daí conversamos com o Joãozinho foi pra Gramado, né, pra ver. E nós colocamos o pessoal, construímos um galpão, o pessoal trabalhava dia e noite lá no galpão preparando né, os carros, né, para o desfile do Natal Luz, e eu falei: "Ó, Joãozinho, você", o Pecinho não tinha hotel ainda, eu falei: "Você fica conosco lá no Serrano". Daí ele falou: "Guilherme, não, eu fico com a minha equipe". "Não, mas lá não tem uma acomodação, assim, digna para você", Joãozinho. Falei: "Qual a diferença? Eu dormia no chão". Se dormir num colchão, melhor ainda, se tiver na cama, se tiver falei: "Não, tudo bem". E improvisamos. Então e ele falou assim para mim: "Pô, Guilherme, é uma coisa que a gente vive muito em comunidade, faz carnaval, etc, etc. Trabalho eu sou da comunidade também, né, de ter a diferenciação muito a gente acha que, pô, o pobre gosta de ser pobre, ninguém gosta de ser pobre, né". Falei: "É verdade". Ele falou: o rico, o intelectual acha que, né". Eu gostei muito É dessa frase. horrível, né. E ele falou: "Não, o pobre gosta de conforto, gosta de coisa boa também, não é isso não". Pelo menos almeja, sonha com isso, né. É. Exatamente. Seu Guilherme, a gente está num ano de Copa do Mundo, e existe uma história muito interessante de uma abertura de uma loja da CVC, durante a Copa de 98, Uhum. lá em Paris. A gente queria que o senhor relembrasse esse momento pra gente, e o que que aquela experiência representou para sua visão de futuro naquele período. Foi a primeira loja da CVC no exterior. Tivemos em Miami também, né. Mas bem era mais operação, não era loja de coisa. Mas Paris, quando o governo Fernando Henrique, colocou o avião aliás, o Rolim, comandante Rolim, colocou o avião da TAM para voar para Paris, né, e me chamaram lá no ministério do Fernando Henrique, eu faço parte do Ministério do Turismo desde a época do Fernando Henrique, quando ele montou Esportes e Turismo. E fala de colocar o avião, tal, 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 falei: "Pô, quer dizer, vai ter voo direto né, do Rio e São Paulo para Paris, né, eram 7 frequências por dia, que são 4 de São Paulo e 3 do Rio". Eu falei: "Pô, acho que a oportunidade", liberou os vistos também para os brasileiros, né, e para os franceses virem para cá. Eu falei: "Ah, pô, vou abrir uma loja CVC em Paris, né".
E fui com a cara e coragem, né, arrumamos uma loja, não na Champs-Élysées, mas Mas queria na numa travessa da Champs-Élysées. Daí lá todo contente, abri a loja, TAM, da CVC e tal, né. Perto da loja da TAM era realmente, né, na Champs-Élysées. Eu falei: "Ah, legal, né". Mas só que não entrava ninguém na loja. E o logotipo CVC, né, e tal, funcionário, né, franceses, que eu tinha obrigado a ser contratar funcionários franceses, né. Tinha 2 brasileiras e 3 franceses. O gerente era francês, né. Mas não tinha ninguém entrava. Eu tinha já pacotes para o Brasil, né. Tinha até para Gramado. Já achar um folhetinho lá, O Guilherme é um né. grande embaixador, não só do turismo brasileiro, mas ele é apaixonado pela região da Serra Gaúcha e Gramado. Então, mas não entrava ninguém. Daí, conversando com o comandante Rolim, ele falou assim: "Guilherme, eu estou indo para Paris amanhã, você pode ir comigo?" Eu falei: "Não, vou né, dou um jeito lá no CVC e vou, né". Daí eu fui com ele, daí eu fui na loja da TAM e tal, daí estava escrito TAM Airlines, né. Ele parou lá na frente da loja da CVC, olhou, ele falou: "Chama a tua funcionária aqui", pediu para ela perguntar para as pessoas o que que era aquela loja, né, os franceses, em francês, né. Perguntava, o cara olhava, olhava, "Ah, sei, o que que sabe o que que eles fazem aqui?" "Não sei". "Não, é uma empresa tal, não sei o quê". "Você sabe o que que é?" "Não, não sei, CVC, não tem nada a ver". Foi umas 4, 5 pessoas, aí eu falei, o Rolim falou para mim: "Viu, Guilherme, eu caí no mesmo erro, porque eu coloquei TAM, pensando que todo mundo conhecesse a TAM. O dia que eu coloquei TAM Airlines, o aviãozinho da TAM, Todo mundo tudo compreendeu. eles compreendeu, né". Daí ele falou: "Pô, Voyage CVC, né, Guilherme, né, viagem CVC, né". Daí deu certo, né, daí nós E começamos, começou tal. a performar bem? Eu falei: nossa", e Eu ela vi virou que isso ela foi virou até a embaixada dos turistas da CVC, irem lá para comprar pacote, os opcionais, né, de passeios e tal e tal. interessante. Foi muito bacana, né. Lembra do que a gente falou antes, né, de botar o cliente no centro da estratégia, né. Sim, eles foram com o entendimento que eles tinham daqui, sem tropicalizar, sem pensar na comunicação e do cliente que estava lá, né, pronto para consumir, inclusive Porque aqui até todo mundo não, mas boa sim, parte em sabia o boa que que parte era a já CVC, né. conhecia, né. Ah, na França, o que que é CVC? Né. Quando nós colocamos Voyage, que era viagem, CVC, Daí "Ah, não, mudou. vem de viagens". Ah. Aham. E colocamos Brasil embaixo, né, e o aviãozinho em cima. Então, Guilherme, agora a gente está num ano de Copa do Mundo de novo. Temos essa questão da guerra, aumento dos combustíveis. Como o senhor está vendo esse cenário para esse ano para a Copa do Mundo? Olha, claro que tem os aficionados do esporte, né, e, realmente as pessoas estão os brasileiros, os grupos brasileiros até que estão um movimento relativamente bom, não como nós tivemos quando teve no Oriente, né, que o mundo estava em paz, né. Então existe um receio muito grande. E como no Brasil também, quando teve a Copa aqui, os hotéis foram lá para cima os preços, né. México, não, nem tanto o Canadá e Estados Unidos mantiveram o preço, mas o México aumentou bastante, né. Então isso assustou um pouco a posição de grupos, né, O que consumidor, você né. montava, não é, 50, 100 pessoas. Na Alemanha eu levei mais de 120 brasileiros na época, lá atrás, quando teve a Copa na Alemanha. Daí eu falei: "Não, desisti porque vai todo mundo, chega na hora de pagar não vai a metade". Exceto quando o Corinthians não, o Corinthians foi para o Japão, nós levamos mais de 1000 corintianos para o Japão, ver a final do Mas a uma adesão loucura, uma que loucura, entendeu? eu não acredito. Hã? Mais adesão Né, do o corintiano. corintiano vai mesmo, lota em tudo quanto é lugar, né, é uma praga, né, como dizer: "Eu sou corintiano e sou gremista no Rio Grande do Sul", né. Então, acho que tem, assim, a guerra é um dos principais, e hoje os meios de comunicação são fantásticos. Você vê quantos canais de televisão que nós temos que vão transmitir Copa do Mundo. Praticamente quase ainda surgem uns novos aí, né. Mas pelo YouTube, né, tem muita nossa. Exato, aí o YouTube, Aham. então hoje o meio de comunicação é muito grande. Eu lembro que na Copa de 62, que foi no Chile, eh
não trabalhava em turismo ainda, claro, né, era jovem, mas o o filme para vir para cá era o videocassete, levava 3 dias para chegar para ver os jogos da Copa, era tudo pelo rádio, né, não tinha transmissão, ao vivo, não existia, né, a comunicação, não existia satélite que transmitia. Hoje não, pois, né, eu a notícia hoje acontece um negócio lá nos Estados Unidos, em 5 minutos, nem 1 minuto já você está sabendo aqui. Então a comunicação, a evolução da comunicação é muito grande, é maravilhosa, né. Então, muita gente pergunta para mim uma série de novidades que estão surgindo no mundo, eu falei: "Pô, eu acompanho desde lá atrás, né, desde a época quando falaram assim internet, né, então eu li um artigo, se bem que era oriundo do mundo de computação, né, então você tinha informações, né, e o Andy Grove falou que todas as empresas, isso na década de 90, né, final da década, que seriam da internet. Hoje todas as empresas dependem ainda da internet, né. Então E a tem próxima você vê como muda muito, né, mudou muito a tecnologia, até a próxima pergunta que eu queria lhe fazer é sobre isso. O que a loja física, tem e encanta as pessoas que a tecnologia não conseguiu suprir? Uhum. Queria Não, ela ajuda muito, né, se você lembrar que lá atrás não tinha nada disso, a consulta que a gente fazia era onde? Nas enciclopédias, né, eu usei muito, enciclopédia britânica, Barça, para saber, ó, o que que tinha de pra mim levar o pessoal para o Chile, para mim o pessoal para o Peru, para levar para os Estados Unidos, Los Angeles, existia a Disney ainda em Miami, era só em Los Angeles. Então você pesquisava, né. Livros internacionais, revistas, para você ter compêndio para você poder, fazer um roteiro de viagem, né. Hoje não, hoje o IA você põe lá que você quer ir para o Chile, ele dá 5 opções, 3, 4 estrelas, 3, 5 estrelas, 6 estrelas, hotéis boutique, vinícolas, dá tudo completo para você. É o resumo, ela pega isso da onde, né. Já que fala: "Ah, inteligência artificial", não, é a inteligência artificial do humano, nós. Então nós temos que nos capacidade, né. valorizar cada vez mais, porque senão a tecnologia vai complicar a vida da gente. O robô é comandado por quem? Por um homem. Sempre tem que apertar a tecla, o robô não acorda sozinho, né. Liga ele. O dia que ele acordar sozinho, você tem que sair correndo, É né. verdade. Mas provavelmente, no futuro, ele vai estar com a tua memória, vai ter um chip na tua cabeça que vai estar ligado lá. Não sei como é, pode ser, né. Então, essa revolução tecnológica sempre existiu e vai continuar existindo. Se o mundo não tiver competição, o mundo não evolui, né, a É, competição é é muito verdade. importante, a concorrência é importante, porque você se aprimora, né. Então o homem para ir para a lua, né, o russo e o americano, o russo mandou uma cadeirinha, daí o americano mandou um macaco, tá, né, para ver qual é a competitividade de inteligência, né, muito ligada aos animais, né. Nós, raça humana, também somos animais domesticados. Com essa questão da IA, seu Guilherme, como o senhor enxerga o futuro, das agências, das lojas físicas? Como o Olha, senhor vai tu percebe é esse sempre movimento? claro, você, pode ter, vários tipos de clientes, né. É claro que você tem uma formação, sempre a formação mais jovem, né, eles são muito mais ligados né, hoje a IA, né, eu vejo pela minha neta de 12 anos, ó, ou de 14, aliás, ela: "Vô, tinha um negócio de álgebra para fazer da escola lá", e mandou para mim: "Vô, você que conhece". Eu falei: "Conheço, mas eu não sei". Mas eu apelei, o rapaz que trabalha comigo, mexe muito com a IA, né, falei: "Pô, Tiago, dá uma mão aí para mim". Tô te mandando um negócio de álgebra aí, né, "Ah, tá, tudo bem, seu Guilherme, tá, não sei o quê". Vou falar com a minha filha, a filha dele tem 15 anos, né, em 5 minutos ele mandou para mim, daí eu falei, ele mandou, né, pelo iPhone, né, daí eu escrevi, eu copiei, daí Mandou a pra vou ela. mesmo, vai copiar, vamos botar raiz quadrada com isso, com aquilo, então, Ainda se saiu bem, né? e mandei para ela: "Nossa, vovô, você sabe?" Eu falei: "Olha, eu vou te falar a verdade, eu não sei não". Eu vou pedir para um amigo dele, que pediu para a filha dele, e ela preparou e tá, né, daí ela E ligou para resolveu o problema, você viu? resolveu o problema, Em né, 5 minutos. muito rápido, né. Então, é essa a importância que a gente tem que dar para a inteligência artificial que veio, né, criada por nós humanos, ela não se criou, desculpa, ela não nasceu sozinha, né. Então, sempre vai ter por detrás isso,
vejo, né, sinto com a experiência de vida que eu tenho, que você sempre vai ter o ser humano sempre é o criativo, ele sempre traz as ideias, né. Hã, alguém fez, não foi a IA que fez o abajur, ela pode dizer como é feito o abajur, porque você escreveu, transcreveu para alguma coisa, né. Imaginou, Né. a E pessoa numa utilidade. exa Aham. não, então é muito interessante isso, a gente começa a fazer uma análise profunda e acaba chegando nessa conclusão. Acho que por isso que a gente está na era das experiências, porque o cuidar do ser humano vai ser cada vez mais valorizado, Exato. né, porque as outras informações, cada vez o acesso está mais facilitado, mas o cuidado para as pessoas acaba ficando mais valorizado nesse sentido. Não, e a valoriza hoje o comércio, fala assim: "Ah, as lojas físicas vão acabar, vai acabar uma Magalu", né. Não, eu acho que as coisas vão ser evoluindo. Os drones hoje tem construtoras, eu tive entrevista de uma grande construtora, e que ele falou que ele estava preparando para um prédio já com estacionamento para drone, vai entregar pra compra de supermercado, compra, né, o delivery, né, pizza, comida de restaurantes, pode encomendar uma comida no Fazano ou qualquer outro restaurante que entrega na tua casa. Eu Tudo bem, vivi mas isso na futuramente China vai ser agora. entregue pelo drone. Eles entregam em centrais, por exemplo, de uma quadra, daí você, se você quiser mais rápido, você, ele chega numa estação, tem um código, você vai até ali, essa é uma portinha. Então dali ele distribui, entra para várias, e daí todos os motoboys também estão ali, ou você pode coletar. Leva Então os motoboys já não vão até o destino, até onde está o restaurante. exato. O drone traz até um ponto central naquela região e dali eles entregam para seus apartamentos. Então acho que esse trabalho todo, né, a evolução que a gente tem hoje, o Uber, né, maravilhoso, os aplicativos de rotas, né, que antigamente você não tinha. Para vir aqui, já pensou se eu não Mapa. tivesse uma para chegar aqui, ia demorar, ia perguntando para um amigo, para o outro, e mesmo para o motorista de táxi, coitado, né, onde fica? Na Vila Madalena, "Ah, é, Vila Madalena, tal, não sei o quê". Daí pegava o guia de ruas, olhava lá, tal, não sei o quê. A rua X, É, e parava nos postos de gasolina, né, porque eu me lembro de exatamente. Então essa evolução, eu acho, maravilhosa, né, não sei se é porque eu vim, de um mundo mais, lógicos de computação, na época lá na IBM, que você tem essa a praticidade, essa cabeça, né, que, né, Deus me deu isso, né, então eu acho que é maravilhoso que aí você é uma tem linha de raciocínio poder de muito boa, transformação, muito né. coerente, né, você passou por tantas transformações e olha, igual você falou, não vai acabar o mundo por causa disso, só vão mudar as coisas, né, Exatamente. e a É, gente vai evoluindo. eu tive empresa de ônibus também, por causa do turismo rodoviário, aí acabei vendendo, porque pô, chegou uma hora que eu precisava crescer mais e o ônibus estava me podando o meu crescimento, né, daí eu liguei para um amigo meu que tinha empresa de ônibus, falei: "Olha, você acabou de ganhar 13 ônibus". "Como, senhor Guilherme?" Falei: "Não, eu estou te mandando 13 ônibus para tua garagem, porque daqui para frente eu não vou pegar todo, quitando todos os meus funcionários, se você quiser pegar os motoristas, etc, etc, mas a vida continua, né". Falei: "Mas eu não tenho dinheiro para te pagar". Eu falei: "Você me paga com serviço". Mantém o ônibus pintado, era CVC, parará, parará, pará. E a partir daquele momento, até um amigo meu está na Itália agora, ele fotografou o ônibus da CVC na Itália. Ele fala: "Não, estou vendo aqui o teu ônibus". Eu falei: "Meu não, é do eu não tenho nada de ônibus, eu vendi todos". Mas a marca, a gente com o fornecedor para manter pintado o ônibus com os para os turistas, porque tem uma identificação muito grande para o turista quando ele vê o alguém no aeroporto com o cartazinho lá de CVC, bem-vindo senhor Paulo, ou bem-vindo, seu Silva, não importa, né, então, a segurança que tem é muito grande, por isso que a CVC tem assistência no mundo todo, porque eu sempre que viajava eu gostava de ter alguém, porque eu não conhecia o país, como é que eu vou conhecer? Né. Então o agente receptivo está lá me esperando. O Guilherme teve diversas empresas, construiu, algumas ele comprou, praticamente todas elas vendeu, né. Seu Guilherme, As pessoas querem comprar, né. você é um homem de negócios, sério? um dia eu estava lá com o seu Guilherme, ele É. disse: "Não, eu não quero vender, mas as pessoas queriam me comprar, o que que eu vou fazer?". O Rolim, quando eu comprei a Webjet, o Rolim falou assim para mim, o comandante Rolim, ele falou: "Pô, Guilherme, parabéns, você comprou uma Webjet e tal, mas olha, fica esperto, você está ficando rico". Eu falei: "Por que tá ficando?". "Não, você comprou uma empresa aérea, você está ficando rico".
Agora toma cuidado, quando você for vender, você vai estar muito pobre. E é verdade, né, porque essa loucura que é todo mundo fala: "Ah, o preço de passagem aérea é muito cara", mas vê o problema do custo do combustível. Os contratos todos de financiamento é em leasing, é em dólar. Não tem como vender uma passagem aérea barata. É isso que eu quero que o senhor explique hoje, porque o senhor sabe disso, porque nós já trabalhamos em vários projetos, desafios da pandemia, desafios das enchentes do estado do Rio Grande do Sul, e a gente sabe, o quanto tem sido difícil fechar o pacote da semana para uma família, e o quanto a passagem aérea pesa no custo desse pacote. E o senhor entende, da onde vem esse custo da passagem aérea? Eu queria que o senhor explicasse até para os nossos espectadores, porque o senhor tem esse conhecimento do olhar 360 dentro do turismo. As companhias aéreas ficam, se reinventando, aumentando mais os lugares dos aviões. É claro que os aviões também não é borracha, não estica, né. Então as poltronas diminuem o número de reclínio, né, estuda-se hoje, por exemplo, não estão vendendo você compra uma passagem aérea hoje internacional, você se você for marcar o assento vai te custar de 50 a $100, dependendo do local da poltrona, né. Que antigamente não tinha isso, você comprava, o assento você reservava e ponto, né. Hoje você tem que pagar, né. Por quê? Mas tudo isso é porque é um complemento da tarifa para que ela se torne um pouco atrativa, né. Um Mas é pouco mais duro, você vai acessível. viajar com seu marido ou com o namorado, né, ou com uma amiga ou com um amigo, você senta aqui, o outro senta lá embaixo ou atrás de você, né, você tem que falar: "Pô, vamos trocar de lugar", né. Então é esquisito isso, né, e acaba prestando um desserviço. Mas a questão da mesma coisa do desserviço também é o momento econômico que o mercado passa, bagagem. Antigamente você tinha 20 quilos liberado, hoje é menos. Então tudo isso aumenta o custo, porque o pessoal leva muita bagagem, muito pesada, e Dá acaba o 32 peso, quilos, o avião tem mais dificuldade para subir, né, gasta quando mais desce, desce mais combustível rápido. também, né. Então, às vezes as pessoas não analisam no custo. Tripulação composta pela lei trabalhista, você tem que ter tripulação composta. Então, o custo, hospedagem em hotel, etc, etc, da tripulação, você é obrigado, vai dormir aonde, né. A gente tem uma crise também de, quantidade de aeronaves no país, né. Teria demanda para ter mais aeronaves, mas como o senhor falou, o leasing é tudo em leasing e esse É leasing é em tudo, dólar. quer dizer, você já parte de um combustível custando mais de R$ 5, o dólar R$ 5. Não dá. Parece Você muito. multiplica o leasing, os juros em dólar ainda. E Então essa variação também que o mercado sempre quem estava, é complexo, né. né. Então, claro, a gente chegou uma época que meu filho estava lá na web, ele falou: "Pai, precisa tomar muito cuidado, porque acho que a gente vai sofrer muito e é capaz de nós, quebrarmos a Webjet". Caso que aumentou o barril de petróleo que estava 1,45, né, estava na verdade estava 55, foi para 120, como está agora. Agora, nossa, agora tá 55 para 120. O dólar, que era 1,40 e pouco, foi para 2, chegou a 3, quase 4 naquela época. E falou: "Se a gente não conseguir vender em 6 meses, a gente vai ter muita dificuldade". Tenho amigos que me ajudaram a vender a CVC no Citibank, me ajudaram não, porque quem quis comprar para os americanos, né, mas eu tive que fazer pelo Citibank, que é um banco internacional e também o pessoal da Carlyle na época, né, era um fundo de investimento americano, falou: "Não, bom, o Citibank é tranquilo, né, ali não tem segredo, né". Então a gente já tinha uma parceria com o Citi, eu liguei para o Citi, com o presidente do Citi até, e ele mesmo conseguiu, né, falou: "Ó, tem 3 compradores aqui, Guilherme, sim. tem a Virgin, né, e, Então, na verdade, esse é da uma outra venda da da Webjet, da companhia companhia aérea. aérea, né. E tinha uma a outra islandesa, que é fortíssima, com oferta, tarifa de baixo custo, e a Gol. Só que, eu não vendi para a Carlyle, quando eu vendi a CVC, porque a Carlyle só compra com controle, e naquela época era proibido, 49% só que poderia vender. E ninguém quer ficar eles querem domínio, não querem depender de ninguém. Eu falei: "Olha, descarta essas 2 porque não dá, só sobrou a Gol". Olha, eu sou muito amigo do pessoal da Gol, do Júnior, tal, e, né, somos, né, parceiros, né.
eu utilizo muitos voos da Gol e não é legal eu negociar com ele, né. É claro que ele nunca me considerou um concorrente, porque a Gol era gigante e a Web era pequena. Mas a gente já estava tinha 5 empresas no Brasil, nós já estávamos chegando a ser a terceira, quer dizer, então já estávamos encostando na Transbrasil, na época, né. E daí, os advogados do Citi com os advogados do Júnior, chegaram a um acordo do preço que a gente necessitava vender, e vendemos, acertamos e tudo bem. Então, foi ufa. Ufa, né, antes dos 6 meses. Não, mas foi bom, né. Então, assim, Carol, Aham. pra te entender, o seu Guilherme, teve a empresa de ônibus, vendeu para um amigo. Teve a Vendi Webjet, para outro amigo. vendeu para um amigo. A CVC, ele Vendi para o também grupo americano, que não vendeu para eram o muitos grupo amigos, né. americano. Mas foram maravilhosos, a gente foi uma aula para mim, porque eu convivi com eles 2 anos, né, então, um aprendizado, fui presidente do conselho, né, tinha conselheiros, foi uma experiência, assim, que, é que eu digo assim, né, é Deus no teu caminho ali, né, te orientando, ajudando. Eu sou católico, né, então, né, tem o nome de Jesus, né, então não dá para negar. Então, isso foi muito importante para tudo na minha vida, né, então acho que E eu tenho uma pergunta nesse sentido, assim, quando o seu filho chega e diz: "Pai, eu quero comprar de novo o controle da CVC", que bateu lá no coração? eu pensei: "Você está louco". Mas não falei para ele não. Não falou. Não, 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 eu falei: "Olha, na vida todo mundo tem um sonho, né, filho, se esse for teu sonho, vai atrás dele, né". Eu vendi porque não que o sonho acabou, né, mas eu acho que, pensando num futuro, no crescimento da marca CVC, você ganha crédito internacional maravilhosamente bem, a CVC cresceu muito. Eu tinha 390 lojas e quando a Carlyle saiu eu tinha 1.300. Então para os americanos eles pisam no acelerador, né. E você tem que estar acompanhando. E como presidente do conselho também, eu via muito o pessoal dos Estados Unidos, né, então, é um negócio, assim, maravilhoso. E você trabalha com eles trazem profissionais de alto gabarito, então é um aprendizado muito grande. Muito escasso, né, eles são muito pragmáticos. Exatamente, então, foi assim, maravilhoso, né, essa ascensão com o grupo americano. Então acho que tudo na vida tem esse olhar, né, olhar sempre para o Na sua futuro. jornada toda, qual foi o maior aprendizado? Acho que tudo, viu. Foi Né. muito aprendizado, né, Não, muita não, coisa, é verdade. é muita A vida, coisa. claro, ela te cobra algumas coisas, bárbaras, né, difíceis, né, mas você acaba vencendo esses obstáculos, né. Então nada é fácil. "Ah, não, só maravilhoso", não, teve Momento. dificuldades, muito, quer dizer, você vai vender empresa de ônibus, estava olhando que não estava dando resultado e eu estava perdendo o meu tempo com uma coisa que eu poderia terceirizar, né. A Webjet, a mesma coisa, né. E deu Os certo essa é, análise, né, os hotéis, né, na crise eu tinha 20 hotéis, 10 próprios e 10 administrados, né. No Covid, no mundo todo, abre e fecha hotel, um monte, tinha mais de quase 6.000 funcionários, em 20 hotéis. Era 2 ponto qualquer coisa, ainda era bem equilibrado, bem enxuto, porque não é 3, 4, então, por apartamento. Então, é, eu tive que, né, daí apareceu lá o grupo Lesseres interessados em comprar os hotéis. Aí o Gustavo que estava à frente, ele falou: "Pai, que você acha? Vendo?" Falei: Você perdeu, ele quer vender. É porque vendedor eu vou mesmo. você pagar a conta, você tem que ir bater na porta dos bancos, né. É. Então, graças a Deus, a gente tinha crédito e tudo, conseguimos, tal. E daí apareceu esse grupo para comprar, ele falou: "Ah, pai, se eu me livro da dívida, tal", eu falei: "Legal, então", né, ele fala: "Não, e ainda sobra um pouquinho, tal", eu falei: "Tá bom, vamos lá, E pode", né. e Sou hoje eu, quem sou eu para falar que não pode fazer, né, faz aí, né, né. também incentivou ele, né. E hoje olhando para trás, o que mais você se orgulha? Eu acho que assim, uma pela esposa que eu tenho, casado há 55 anos, né, vou fazer 56 agora, final do ano, espero. Sim. Com a mesma mulher.
É isso, meu pai sempre fala. Meu pai e minha mãe vão fazer 65 anos de Ah, casado agora, ele sempre diz. que bacana. É com a minha ex-noiva, Ex-noivo. porque agora é minha mulher. Boa, vou usar isso Parabéns. também, viu. Parabéns, isso é Então, raro hoje. é 50% verdade, dos casamentos são longevos. O meu marido estava pesquisando sobre isso, que a gente vai comemorar 25 anos juntos, e ele falou sobre isso. Eu falei: "Nossa, que incrível, só 5%? Achei pouco". Até vou É, pesquisar mais. Eu acho que eu tá querendo valer o passe dele, eu acho que eu vou ter que pesquisar mais essa informação. não, o conceito de família familiar, acho que é que fui criado assim, né, meus pais, tudo. Então, minha irmã, né, então a família é muito importante, os familiares da Luísa também. Então acho que, assim, a gente se dá muito bem, o conceito, né, eh, de família é muito importante na vida dos teus negócios, né, tudo. Então acho que a gente preservar, às vezes a gente sabe que é difícil, discussão, briga, ciúme, tem tudo, mas você sabe enfrentar, né, tem que enfrentar, e é a realidade, né, da vida. No final é bonito, né, seu Guilherme? É, espero. E aproveitando que a gente está chegando no final, o senhor tem trabalhado, como mencionaste aqui, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, junto com o Ministério do Turismo, com ações, com estratégias, o senhor faz parte do Conselho Nacional do Turismo. O que que faz o Brasil não despontar como os grandes países desenvolvidos no turismo? Não estou falando de desenvolvimento, econômico, tecnológico, porque nós temos tanta diversidade, biomas, natureza diferenciada. O que que falta para o Brasil? Nossa, a loja maravilhosa, a decoração. Né. Olha, eu tenho uma análise da seguinte forma: o que a gente precisa realmente é ter companhia. Nós não temos, antigamente a gente tinha a Varig, que era a nossa companhia aérea de bandeira, né. Hoje nós não temos. Se você for pegar que os grandes países, o principal meio de transporte que eles têm é o avião. Internamente é diferente, é outros tipos de transporte, mas de deslocação de mundo, né, nós não temos hoje. Tem a Gol que começou agora a operar as viagens internacionais, que era um grande sonho do Júnior, porque quando eles compraram a marca Varig, eles quiseram usar o slot e tudo, mas foram praticamente proibidos, porque a Varig tinha uma dívida muito grande do exterior. Cada avião que chegava lá nos Estados Unidos era grampeado, era pego, né, então ela nunca parou, ela começou, mas teve que parar, porque, né, a dívida não era dela, era da Varig, é do governo, então saiu fora. E agora voltou, porque agora acabou esse problema, já está resolvido todo o problema da Varig, mas quantos anos se passaram. Então, o Brasil precisa ter uma companhia aérea forte, grande, né, como tem os grandes países, os Emirados Árabes têm, né, 2 companhias aéreas, que é a Emirates e a Qatar, que é Leva fora todo as mundo pra empresas lá, leva todos pra lá. fora as empresas regionais. A China tem grandes aviões de grande porte, né, os Estados Unidos nem se fala, uma série de companhias aéreas. Europa, você tem a Air France, né, tem a Alemanha tem a Lufthansa. Então, nós não temos, né, a Portugal tem a TAP, que é um país menor, né, é menor do que o Rio Grande do Sul, e tem uma empresa aérea que voa internacionalmente. Eu falo para os gaúchos, brinco para os gaúchos, gaúcho tem um privilégio danado, ele pode ir para a China por uma escala, sabia? Não, Lisboa, Porto Alegre, Lisboa, Lisboa, Pequim. É verdade. Aham. É um privilégio, né, eu brinco com os É gaúchos um e eles privilégio, não sabem disso, é um poucos sabem, privilégio. né. É claro que as pessoas que mais usam, mas muita gente não sabe. Então acho que o que falta para o Brasil realmente, nós temos uma companhia aérea de bandeira forte e o governo investir mais, dar melhores condições de financiamento, porque peça de avião, qualquer peça é 25%, que é tudo importado. A nossa Embraer, ela não fabrica, ela vem a peça para cá, paga imposto para depois vender, né. Então, realmente o Brasil precisa mudar, o modo de economia de tratar, né, e dar melhores condições, daí nós teríamos realmente uma empresa ali era bandeira, porque não adianta eu montei lá na França, mas porque eu tinha a TAM, de repente a TAM parou de operar, fiquei órfão, né. Daí ela virou, como eu te falei, virou uma embaixada da CVC em Paris, né. Atende, vende receptivo, shows, etc, etc. Mas trazer francês a gente não traz, muito pouco, né. Você falando sobre isso, ouvindo você falar sobre isso,
realmente é algo muito elucidador, inclusive para mim, porque eu viajo muito para a Ásia, e até agora quando estourou a guerra eu estava, na Indonésia, e todos os voos foram cancelados, e eu só vou Emirates, porque eu adoro a companhia aérea, realmente eu acho que, mas você vê, eles criaram essa companhia, então levaram todos para Dubai, tanto que eu já conheço, fui para Dubai diversas vezes por ter o stop lá. Inclusive eles dão muitos benefícios para quem dá faz o stopover, porque eles querem que a pessoa fique no país. Então, e o que acontece? Por exemplo, da Indonésia, não tem voo para cá, não existe. Ou da China. Exato, Bom, não tem. Então a gente não tem o Canadá, a gente não tem. Então a gente vários não tem não nada. têm acesso. Então e outra coisa, os aviões que têm, que fazem o serviço de rotas internacionais aqui, levam levam brasileiros, né, que vão visitar os seus entes queridos lá, os destinos, né, e voltam. Então não tem lugar para o turista, porque o brasileiro que saiu daqui vai ele vai voltar, ele ocupa o mesmo assento, você concorda comigo? Sempre Então você lotado. não tem espaço, e vive lotado, 80, 90, 100% de Sempre ocupação. lotado. Incrível. Então, se a gente tivesse uma empresa de bandeira, né, e com mais, como tinha a Varig antigamente, então era maravilhoso. A Varig tinha um passe que era espetacular. O cara comprava Rio de Janeiro, São Paulo, Rio, né, ou Nova York e Rio. Quando chegava no Rio, ele tinha direito a um stopover, Foz do Iguaçu, para conhecer as cataratas, ou Salvador, ou Manaus, na Amazônia. Então, sabe, você tinha algo que incrementava o turismo de alguma forma, né. Eu vou para a África do Sul, a Varig vai para a África do Sul. Então, se você se internacionaliza e cria ambientes para isso, daí fica mais fácil para vender turismo, né. Ia resumir então a incentivos e a própria competitividade da malha aérea, trazendo mais oportunidade do ir e vir, né. Uhum. Eu não quero questionar o número de turistas que vêm para cá, mas tem números que um pouco absurdos. Se você contar o número de voos que nós temos para cá, não Se a vai gente dar um comparar até com não vai dar até no Portugal, que é menor que o Rio Grande do contra Sul, né. o trâmite de fronteira, né, lá no Uruguaiana, e conta em Foz do Iguaçu, Exato. né, e conta uma partezinha lá com eh, que pega lá o Peru, Exato. Colômbia, Venezuela, né, as Guianas, etc, etc. Mas é um número fictício, não é um número realmente que venha aqui alimentar os hotéis, né, incrementar mais o turismo, né. Imagina que maravilhoso seria o quanto de acesso os estrangeiros poderiam ter ao Brasil, porque o Brasil, ele é carismático, as pessoas querem conhecer, querem ver. Ah, sim. E só que às vezes a limitação de acesso, ou até, realmente é mais complexo chegar até aqui, então acho que isso, porque só mesmo, por exemplo, a Ásia, o chinês, ele gosta muito do brasileiro, somos muito bem-vindos lá, então assim, percebo que tem essa vontade de se vir conhecer, porque é tão longe, mas eles são dispostos, querem vir, né, até porque é um destino perto do que nós temos no mundo, é um destino econômico, né. Exatamente, muito econômico, né, se você fala uma distância, tudo bem, claro, a passagem aérea fica até mais cara, mas aqui o custo é muito mais barato, né. Se aí um americano vem aqui, pode consegue comprar um hotel, ele calcula o dólar a 5, a É, 6, ao é só câmbio dividido por negro. 5, né, só É, dividido por 5 o valor. exatamente. Então você tem uma movimentação, né, espetacular, né, para eles virem aqui, consumirem e gastarem. Então acho que o Brasil precisa realmente ter uma empresa aérea de bandeira. A Embratur faz um trabalho excelente de divulgação do Brasil, mas não tem como vir para cá. Então daí ele vai lá, vê o preço da passagem aérea, que é cara, ele acha que é muito alto o preço. Por quê? Os aviões vivem lotados, né. Então, a lei da oferta, a lei da procura, joga lá para Se cima. viajar pela Europa é barato, né, se você for pensar, uma Ah, viagem para aqui é sim. uma coisa, uma viagem lá você viaja para qualquer país, sei lá, 50 euros, e quando ele vê uma passagem aqui de 1.000 euros, fala: eu não vou", Né. é impede. Não, mas é o que o custo do Brasil é É o caro, não é o a companhia aérea que está ganhando. É, eu acredito, até porque a companhia aérea repassa o custo, eu não acho que ela recebe do mercado, na verdade. Não, eu não acho nem que é a companhia, eu acho que realmente é isso. E agora vamos para o nosso bate-bola, que são conta como vai ser, então, para o Guilherme. Eu vou falar, tem uma frase É. ou uma palavra e o senhor fala uma palavra que lhe vem à mente, tá? Então vamos lá, turismo é Apaixonante, empreender no Brasil é complicado, o viajante não tolera mais.
Verdade. O futuro do turismo será? Bastante promissor, desde que a gente não que tenha ajuda governamental, mas acho que um trabalho conjunto com os operadores de turismo, com os hotéis. Nós temos entidades hoje muito forte. Exemplo até no Rio Grande do Sul, que nós conseguimos para os próximos governantes, né, do Rio Grande do Sul, próximo governante agora, a partir de 2027, o COP30, que nós conseguimos, né, uma verba destinada mesmo para o turismo do Rio Grande do Sul. Então hoje está aprovado lá, a princípio 190 milhões, que pode ser 140 e pode ser 290 ou 300, né. Então isso é muito importante, porque já vai estar destinado para o turismo, para o desenvolvimento não só de Gramado ou Porto Alegre, mas de todo o estado do Rio Grande do Sul, que tem um potencial muito grande com o turismo. Exatamente. O Brasil poderia ser referência mundial em? Já é no agronegócio, já é na carne, eu acho que está faltando só o turismo, né, não só o turismo, tem outras coisas também. A Mas indústria e tem comércio é muito forte, né, mas teria um mas o potencial, turismo né, ah, pra ser tão sim, forte como o agro, né. exatamente, sempre tem um potencial. Luxo hoje é? Luxo. Olha, como eu falei anteriormente, em entrevista que eu dou, o luxo é uma coisa prazerosa, né, de você ter o prazer de comprar, o presidente da Louis Vuitton, eu assisti uma palestra dele, ele falava que só a LVMH hoje deve ter, acho que tem muitas empresas, deve ter mais de 70 empresas que realmente, né, trabalham com mercadoria de alta qualidade, vamos dizer assim, né, e que as pessoas procuram cada vez melhores produtos, né, e não só pelo preço que o preço é caríssimo, é caro porque a qualidade é excepcional, né. E perguntaram para ele que a loja da Champs-Élysées fecha às 20 horas, né, e depois os camelôs vão para a porta. Isso não desprestigia o produto? Ele falou: "Não, porque nós fazemos uma pesquisa, se o produto for bom, de qualidade boa, não digo que seja semelhante, né, mas alguma coisa semelhante à nossa e com preço muito mais acessível, não vejo problema, porque é uma propaganda gratuita que nós temos". Eu achei muito inteligente ele falar isso, né. Ele não é contra, né. Na verdade, quem conhece, reconhece. Reconhece, reconhece, É sabe, uma tudo bem, né. propaganda Mas gratuita. mas acaba o sonho do LMH tá ali naquela bolsa, tá naquele sapato, tá, né. Então eu achei inteligentíssimo isso que ele falou, né. Um hotel inesquecível. Ai, são tantos, viu. Eu estava comentando com um amigo meu no almoço hoje, até publicitário, o Le Foquet lá em Paris, né. Tem o restaurante, né, que era do Alain Delon, né. E eu fui jantar lá, depois acabei me hospedando num hotel. Para mim eu achei maravilhoso, né, espetacular. Era um hotel boutique, né. E uma coisa que eu achei impressionante, eu perguntei para o diretor, né, que ele me mostrou alguns quartos, tal, eu falei e todos os quartos eram quartos e sala, né. Eu perguntei para ele: "Por que no quarto e sala, né, não só o quarto, né?" Ele falou: "Não, porque a pessoa que vem a Paris fica 3, 4, 7 noites. Como o nosso hotel é um hotel boutique, ele não pode se sentir num quarto, ele não pode se sentir como o executivo de uma empresa, que tem que se sentir como um turista de lazer. Então tem o quarto, tem a sala e o quarto, e acomodação, e banheiro do senhor e banheiro da senhora, né." Falei: "Pô, impressionante, né." Então é um modelo Boa até que definição. eu quero aplicar aqui no Brasil, né. Você que é hoteleira É também, muito né. boa essa, né. Serve uma dica dele Já para teve nós 2, né. já teve uma outra dica do programa hoje, que foi construir os próximos hotéis com ponto para receber entrega por drone. Sim, duas coisas boas, hein. É bem Agora é essa que o senhor trouxe também. não, mas é verdade, né, porque, as pessoas que estão acostumadas a utilizar esse serviço, para nós, às vezes, até sofisticado, né, mas eles têm um conforto muito grande na casa deles. Eles estão acostumados a ser servidos e não a se servir. Não que isso vai acabar com a hotelaria, né, os resorts, etc, etc, mas a privacidade, aquele momento de paz, de tranquilidade, como o teu hotel lá em Gramado tem também, né, como o meu Canela, também canela, tem. canela. Então, né, qual o nome dele? Jogal, Jogal, Jangal, é. Jangal.
seu O Guilherme Jargal, foi né, 2 é vezes no Jargal. espetacular, né. Ai, eu acho lindo, eu também estive lá. É muito gostoso, né. Então, mas, assim, são coisas que a gente tem que, ter um respeito para esse tipo de consumidor, né. Então ele não quer fazer avaliação do teu hotel, né. Ele Ele quer indicar talvez, né? não, Pode é que postar na sua você não precisa falar para ele se não gostou, se não está satisfeito, está feliz. Eh, Ele vai falar para os amigos dele: "Pô, fui num hotel tal, assim, assim, adorei", como eu falei para vocês, o hotel na França, né, que é do restaurante que é famosíssimo, que era do Alain Delon, né. Então, são tipo de coisas que retratam, né, a qualidade, né. Então isso que cada dia mais o conforto, né, as pessoas, querem mais um conforto, né, e querem ter uma experiência diferenciada. Quem não tem, vai, até faz determinada economia para ir em um hotel desse nível, para saber como é que você Como é ser como é que é, né. ser tratado, né, dessa Exatamente. maneira, porque é Então, um outro tudo isso é um tratamento. trabalho muito diferente. Acho que o turismo, né, eu digo assim, de uma qualidade superior vai, começar a caminhar no Brasil. Nós temos vários hotéis, pousadas, assim, espetaculares no Nordeste hoje, né. Jeri tem, Trancoso tem, não, sabe, a melhoria cada vez mais, e até o nosso hotel Fasano está aí, você vê que em Nova York é um sucesso, né, vai abrir agora Pela ascensão, né, a exatamente. ascensão. Atendendo inclusive brasileiros, na verdade, o brasileiro gosta tanto dessa marca que acaba querendo se hospedar também em outros lugares, porque já sabe o padrão que vai receber, Claro, né. então, é isso, e o Rogério, né, que restaurante é fabuloso, né, os restaurantes entende isso, ele começou com o Fasano e hoje, está com esse grupo da construtora, e eles são cada vez mais aprimorando mais, né, então fizeram em Miami, fizeram em Nova York e vão fazer agora na Europa também, né. Agora, Compraram recentemente compraram aqui o que era o Conrad antigo, né, depois virou Cascais vai ter também, Cascais também, Milão, Vilão. Então, compraram agora em é o Brasil indo para o mundo, e o mundo tem que vir para o Brasil, né. É precisa. o Brasil indo para o mundo, e o mundo tem que vir para o Brasil também, porque temos que equilibrar essa balança, né, comercial dos gastos lá fora, né, de brasileiros no exterior, mas não equilibra com o gasto dos estrangeiros aqui no país. Então é isso que o governo tem que olhar com muita atenção. Uma crítica que eu sempre faço ao ministério: 24 anos, 23 ministros, quer dizer, nenhum ficou 1 ano no ministério. E que não é culpa dos ministros, é culpa do governo que, né, não escolhe as pessoas certas. O único que foi escolhido certo foi o Maris Guia, que ficou 4 anos. O Vinícius ficou tampão 1 ano, que era um bom ministro, né. Tivemos bons ministros, mas muito pouco tempo depois sai para outro tipo de carreira, porque falta maiores investimentos do próprio governo federal dentro do turismo, tá. 2 coisinhas para a gente encerrar então. Poderia dizer que o Castelo San Andreas é um dos seus lugares preferidos? Sim, o castelo é diferenciado, né, uma porque ele é um castelo. Tem vários outros tipos de castelos aqui no Brasil, mas não como uma réplica realmente do St Andrews, né, da Escócia. O Nós tivemos uma capela agora recentemente lá, que é uma réplica da capela lá do St Andrews, né, quando foi feito. E é impressionante, teve um grande hoteleiro, até o dono do Rosewood esteve lá conosco, ele falou: "Pô", ele olhou e falou: "Pô, Guilherme, você conseguiu fazer igualzinho". Falei: "Eu não, fui arquiteto, eu dei ideia", né. Então tem esse diferencial, porque não é de você se hospedar num castelo, mas você ter uns serviços que eu aprendi lá fora, do que um castelo pode oferecer, né. Desde o mordomo, desde a concierge, eh, dos jardins, né. Então você tem a privacidade que você realmente o esse turista gosta de ter, né. Então, poucas Exatamente. pessoas, não é muita gente, né, a privacidade dele tem que ser mantida. E para quem quiser, começar a empreender em algum negócio do turismo hoje, qual seria o seu conselho? Aquele conselho que o senhor pediu lá atrás. É difícil. Uma, você tem que gostar daquilo, amar aquilo que você faz. Se você não gostar, faça outra coisa, né. Então eu vejo aqui que tem amor aqui dentro, porque você gosta daquilo que você faz, que você representa. Você, né.
mesma coisa. O trabalho que você faz gosta do turismo, gosta da hotelaria, gosta até a arte de bem receber as pessoas. Então isso é muito importante para quem trabalha com o turismo, né. Então o conselho que eu falo assim sempre: faça aquilo que você gosta de fazer, ame aquilo que você faz. Se você não amar, vai fazer outra coisa, né. Não vai Então dar certo, mas então tem que dar certo, tem que amar o que faz, não, se dedicar àquele propósito. e uma coisa que eu sempre digo, né, para os jovens principalmente, vai: que você quer? Que você quer para você? Escreve. Teu futuro eu escrevia é difícil, os primeiros dias você escrever o que eu vou fazer na semana é complicado, mas depois que você fez uma semana, você faz 15 dias, você faz um mês. E para o ano? Como que vai ser? Né, quais as dificuldades que eu vou ter no meu trabalho? Não precisa ser, dono, você pode ser um excepcional, funcionário, né, um exemplar funcionário, mas você tem que gostar daquilo que você está fazendo. Né, e pensar num futuro melhor para você, para sua família, né, para sua construção. Acho que daí dá certo. Muito obrigada, senhor Guilherme, por estar aqui, por ter aceito o convite. Nós estamos felicíssima, muito. Nossa, e lisonjeadas por sua presença. Foram insights valiosos e saber um pouco mais da sua história também faz com que a gente admire mais ainda tudo que o senhor construiu para o Brasil. Muito obrigada. Do Brasil para o mundo, né, seu Guilherme? Eu que agradeço a oportunidade, sempre é bom falar aquilo que você, né, faz, né. Então faz com amor e faz, né, e com vontade, mas a gente depende muito das pessoas, né. Sozinho você não faz nada. Nada. Muito obrigada. Nada. Obrigada, querido.